presente, ele estava presente em todos os ambientes, ele via tudo que acontecia, sabe? Me chamava o tempo todo. Gritando sempre. Gritando sempre, pela casa fora. Eu falava, Paulo, para de me gritar. Às vezes eu até não respondia, só para ele aprender a me procurar andando. E essa ausência é avassaladora, assim, porque é um silêncio que não fazia parte da minha vida há 7 anos, sabe? Esse silêncio da falta de Paulo, amor de Tales, só é quebrado quando chegam outros 2 amores, Romeu e Gael. São os 2 frutos do nosso amor que eu vou levar para sempre, eu vou amar por nós 2. Eu sei que de onde ele estiver, ele vai estar amando eles também, orientando. Como eu queria que ele me ajudasse a educar da forma dele, passar os valores que ele tem, que Paulo era uma das pessoas mais íntegras que eu conheci na minha vida, mais generosas, mais amorosas e mais protetoras também. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu numa festa aqui no Rio de Janeiro. Eu sou de Belo Horizonte, né, Minas Gerais, mas eu vim fazer residência aqui no Rio. E um dos meus melhores amigos, que é Danilo, conhecia Paulo Gustavo. E a gente ficou na festa curtindo junto, bebendo. E ali a gente deu nosso primeiro beijo. E aí ele já era famoso, tinha medo, né, de beijar em público. A gente deu um beijo e ficou assim, com a sensação de que fez alguma coisa errada. Ele me deixou em casa, só que eu fiquei com o boné dele. Eu pedi para ficar com o boné para guardar e para a gente ter um reencontro para eu devolver o boné. E aí depois a gente combinou de se reencontrar para pegar um cinema, devolver o boné. E aí a gente se reencontrou algumas vezes. Eu, na época, fiquei com muito medo de me relacionar com ele por ser artista e famoso e não dar certo, depois magoar, o que eu via, o tanto que ele era especial. Tales então propôs que os 2 fossem apenas bons amigos. Quer ser amigo? Vamos ser amigo, tranquilo, tá tranquilo. Ele falava, diz ele que falou, tipo assim, querendo fazer, vamos ser amigo. E no fundo falando, querendo, falava assim, ai meu Deus, eu vou conquistar ele ainda. Então não foi amor à primeira vista? Não foi assim, porque teve uma resistência, sabe? Então, quando a gente se conheceu, a gente se apaixonou, o Tales primeiro ficou mais apaixonado, tô brincando. Eu sempre fico pensando no futuro e, enfim, ele me ensinou muito a viver o presente. E Paulo conseguiu o que queria. E aí a gente foi se apaixonando completamente um pelo outro. E foi um encontro de almas, assim. E como a gente era completamente diferente, e o que eu vi é que a diferença, na verdade, se soma e se multiplica, porque a gente já queria ter filho, né? Assim, Paulo sempre muito intenso. Muito intenso, e você muito ponderado, exatamente. calmo. Tales foi aprovadíssimo pela grande amiga de Paulo, Malu Vale. Nós éramos confidentes, eu assim, em 2014, o Paulo sempre me levava para ver os trabalhos dele antes da estreia no Rio, e ele me chamou para ir a Porto Alegre, que é a minha cidade natal, e ele falou, quero te apresentar o Tales. Eu falei, cara, oi Tales, que prazer em te conhecer, que legal. Eu falei, Paulo, você achou o homem da sua vida. Me deu uma certeza mesmo, assim, no primeiro contato, Paulo achou o homem da vida dele, o que só se confirmou. Com 6 meses de namoro, a gente falou, vamos dividir então um apartamento? Traz sua escova de dente. Traz uma muda de roupa e ele nunca mais voltou para casa da mãe dele, assim, ficou para sempre. Sabe aquele casal perfeito? Fora que a revolução que eles causaram, você vê que hoje no jornalismo as pessoas falam o marido do Paulo, uma coisa que a gente nunca tinha visto. O preconceito que a gente tem, né, no nosso país, que eu acho que eles foram quebrando, o Paulo foi quebrando, ele fez um casamentaço. Eu, de longe, eu falo que o dia mais feliz da minha vida foi meu casamento, quantos amigos incríveis a gente reuniu. Nossa, como eu me lembro daquela energia, daquele momento. Olha aqui. Está no meu altar na capela. Olha que coisa linda. E olha a alegria. Aí eu estou abraçada com o Tales.
E aqui, olha a gargalhada do Paulo. Eu devia estar falando barbaridades. Paulo Gustavo convidou Regina Casé para fazer a bênção dos noivos na festa. Quando o Paulo me convidou, ele falou: eu quero que você case a gente. Falei: gente, mas eu não sou padra, nem pastora, nem rabina, nem mãe de santo, nem juíza. Você se lembra o que você falou? A gente falou a beça. Eu falei, eles falaram dessa importância do que o amor deles era uma chama transformadora. E que, ao mesmo tempo que ele era muito grande para fora, como ali dentro estava se operando muitas transformações. A gente sabia que tinha uma coisa muito verdadeira, muito genuína, que se provou em tudo. Que companheiro, que marido, Thales, foi e que pai ele é e vai continuar sendo para os meninos. Eu acho que tudo isso já estava presente naquele minutinho ali. Quem entende de amor sabe que ali estava um amor que poucas vezes a gente vê nessa vida. Vocês imaginavam naquele momento em que vocês estavam se casando que o casamento de vocês iria se tornar um símbolo de representatividade, de luta contra o preconceito, como acabou sendo? Eu imaginava que em Belo Horizonte eu sofria muito, sentia a necessidade de mostrar isso, que a gente pode ser aceito e ser amado como a gente é se a gente se impuser isso, né? E naquele momento eu imaginei que aquele passo era muito importante, porque o casamento gay no Brasil tinha pouco tempo também de legislação, né? De poder ser casamento mesmo e não mais união estável. Mas depois o impacto que teve assim foi muito surpreendente assim, e positivo. O tanto de pessoas que falaram que nossa vida inspirava. E o amor, enfim, somou e se multiplicou. Em outubro de 2019, eu estive em Los Angeles, nos Estados Unidos, para conhecer Romeu e Gael, recém-nascidos, filhos de Paulo e Thales. Minha mãe falou: não vou ter neto, quando descobriu da minha homossexualidade. Sua família pode ser 2 pais, pode ser 2 mães, pode ser um pai, uma avó, pode ser um tio, uma tia. Não existe isso, existe amor, né? As crianças perguntam do papai Paulo? Perguntam. Minha foto de celular é ele com as crianças. E eles sempre pedem para ver papai Paulo. Durante o tempo do hospital eu falava papai Tatá, porque eles me chamam de papai Tatá e papai Paulo. Papai Tatá vai no hospital porque papai Paulo tá dodói e já volta. E aí eles ficavam: papai Paulo, dodói, papai Paulo tá dodói. Os pequenos vão fazer 2 anos em agosto. Agora estou tentando explicar, quando consigo, que papai Paulo não tá mais dodói, mas virou uma estrelinha e que está olhando lá de cima para a gente. Paulo Gustavo tinha medo de pegar o coronavírus. E quando ele descobriu que ele estava com um diagnóstico, ele ficou tão desesperado que eu falei: calma, amor, vai ficar tudo bem, você vai ficar bem, sabe? Não fica pensando nisso, você é jovem, você é saudável, vai ficar tudo bem. Ele ficava em pânico, ele realmente sempre falava isso. E aí depois ele teve febre, um pouco de tosse, dor no corpo, ficou mais indisposto. Mas durante uma semana a gente levou bem. Depois eu peguei também, provavelmente porque ele já estava transmitindo, né? Acabei pegando. E em que momento vocês resolveram buscar o hospital? Uma semana depois, na verdade, na madrugada do meu aniversário, né, 13 de março. Ele começou a ter uma febre muito persistente, calafrio. Aí eu medi a oximetria, aí estava 89, 88. Eu falei: Paulo, vamos para o hospital agora. Levanta, vamos para o hospital. Paulo Gustavo ficou 1 semana em tratamento antes de ser entubado. Mas ele manteve o humor dentro do hospital, Manteve, né? incrivelmente manteve, assim, mesmo vivendo aquilo Fazia piada tudo. com a equipe médica, é verdade isso? Muito, muito, muito engraçado, assim, a gente tem registros na punção, durante as punções venosas, ele ficava fazendo piada. Todo mundo teve o privilégio de conviver com ele durante 1 semana, acordado, brincando, bem-humorado, apesar de tudo, assim. Mas Paulo acabou precisando de ventilação mecânica. Ele via que estava ficando muito cansado e que seria melhor para ele mesmo. Então ele aceitou e falava:
não vai levar ninguém lá pra casa não, hein, Thales? Tô de olho em você, hein? Jura? Ó, Paulo. Brincando, mas Claro. assim... Até nesse momento. Pelo ele amor vê de que é. Deus. Não consigo... Ai, figura. E falava, vou, mas eu volto. E mandava eu cuidar da família dele toda. Foi uma gangorra, Foi né? uma gangorra, uma montanha-russa diariamente. Ele tinha uma nova complicação, piorava muito, depois melhorava absurdamente. Foi um momento em que você mandou um áudio pra gente, pro Fantástico, em que você falava das dificuldades desse tratamento, mas você ali naquele momento você estava cheio de esperança. Foi no domingo de Páscoa. Sim, na Páscoa, que é um momento tão especial, eu acredito que esse renascimento está cada vez mais próximo. Ele teve um milagre porque ele teve uma hemorragia que ele ficou muito grave, ele foi para a cirurgia torácica e tomou mais de 20 bolsas de sangue. O estado de saúde de Paulo Gustavo chegou a se estabilizar. Ele passou 2 semanas sem grandes complicações. A gente diminuía a sedação. E ele chegou a acordar. Abre o olho assim devagarzinho, muita dificuldade, porque muito tempo de bloqueio muscular também, né? Então os músculos atrofiaram muito. Mas ele chegava a me responder, chegou a me ver, respondia que sim com a cabeça, que não, abria a boca, tentava falar, mas não conseguia. O que você falou para ele, Thales? Falava, Paulo, você está aqui no hospital, a gente está tratando Covid, mas você está melhorando. Eu estou muito orgulhoso de você, você está me dando muita alegria, você está sob muita medicação ainda, você não vai conseguir abrir o olho, você não vai conseguir mexer como você conseguiria normalmente, mas tudo vai melhorar quando os remédios passarem. Aí ele fazia assim, com a cabeça, sabe? Mas fica firme, você está melhorando, está indo tudo bem. O que você sentiu nesse momento em que ele abriu os olhos e que você pôde se comunicar com ele depois de tanto tempo? Eu senti ele mais perto de mim de novo, né? Eu sentia mais esperança, eu sentia que meu marido estava ali de novo. Mas a Covid levou embora o amor da vida do Thales. Eu acho que a ficha está caindo aos poucos. Ele vai ser para sempre o amor da minha vida. Tá muito difícil, mas é uma dor de não poder ter aquele cara tão especial de novo na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Mas um agradecimento também, uma gratidão por ter tido a sorte de viver 7 anos com ele.